Você já percebeu que houve um momento na sua vida em que você era imparável? Houve um tempo em que você acordava antes do despertador tocar. Um tempo em que ninguém precisava cobrar. Um tempo em que o cansaço não era desculpa. Um tempo em que você não tinha nada e mesmo assim dava tudo. Você lembra de quando sonhava em estar exatamente onde está hoje? Lembra da fome, da disciplina, da obsessão silenciosa? Em algum ponto do caminho, você trocou a fome pelo conforto, trocou a intensidade pela rotina, trocou o padrão de campeão pela justificativa aceitável. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. A oportunidade que você tem agora pode não existir no próximo ano, pode não existir no próximo mês, pode não existir amanhã. Você não tem tempo infinito. Você tem este momento e este momento exige algo de você. Se essa mensagem já começou a incomodar, é porque ela é para você. Então já faz o seguinte, se inscreve no canal agora, deixa o like nesse vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque o que vem a seguir não é motivação comum, é um chamado. Respira fundo, porque a partir de agora não existe mais espaço para desculpas. Você não chegou até aqui por acaso. Houve dias em que ninguém acreditava. Houve noites em que só você sabia o quanto estava lutando. Enquanto o mundo dormia, você estava planejando. Enquanto outros reclamavam, você estava treinando. Enquanto muitos desistiam, você insistia. Mas algo mudou. Não foi de uma vez. Não foi um grande erro. Foi sutil, foi pequeno, foi confortável. Você começou a fazer apenas o suficiente. Começou a medir esforço. Começou a escolher quando dar o máximo. Começou a depender do talento, e talento sem disciplina é como fogo sem oxigênio. Apaga. Existe uma diferença brutal entre estar comprometido e estar convicto. Comprometimento é quando você faz enquanto está confortável. Convicção é quando você faz mesmo quando dói. Comprometimento aparece quando é conveniente. Convicção aparece quando é necessário. É fácil dizer que quer vencer. Difícil é acordar quando ninguém está vendo. É fácil falar em excelência. Difícil é repetir o mesmo movimento 100 vezes até ele sair perfeito. É fácil sonhar com o topo. Difícil é sobreviver ao processo. Alguns querem reconhecimento, poucos querem preparação. E preparação não tem plateia. É no escuro que o padrão é construído. É na repetição invisível que a confiança nasce. É na disciplina silenciosa que o resultado se forma. Você não domina quando as luzes acendem, se não dominou quando tudo estava apagado. Muita gente acha que vai ligar um interruptor emocional na hora decisiva, que vai ativar uma versão superior de si quando o jogo estiver nos últimos minutos. Mas essa versão não aparece do nada. Ela é construída. A verdade é simples e dura. Ninguém confia a bola decisiva a quem não treinou como se cada dia fosse final. Você quer ser escolhido no momento crítico? Então, precisa se escolher todos os dias. A pergunta não é se você é talentoso. A pergunta é, você é confiável? Confiável quando está cansado. Confiável quando está frustrado. Confiável quando perdeu. Confiável quando ninguém está aplaudindo. Porque o mundo não recompensa esforço. O mundo recompensa execução. Ninguém paga por tentativa. Ninguém celebra quase. Ninguém constrói legado com promessa. Execução é o que separa quem fala de quem faz. E você precisa decidir qual lado ocupa. Talvez você seja mais rápido que muitos. Talvez tenha mais recursos. Talvez tenha mais oportunidades. Mas existe algo que ninguém pode impedir. O quanto você trabalha. Você pode não controlar as circunstâncias, mas controla o padrão. E padrão é escolha diária. Quando você entende que a oportunidade não é permanente, que o tempo não espera, que o talento envelhece e que o corpo cansa, você para de brincar. Você começa a tratar cada dia como algo sagrado. Porque algumas chances só passam uma vez. E se você deixar escapar, não adianta dizer depois que estava preparado. Preparação não é discurso, é prática repetida até virar identidade. Existe uma versão sua que sabe exatamente o que precisa ser feito. Ela aparece em momentos de clareza. Ela sussurra quando você pensa em desistir. Ela cutuca quando você escolhe o conforto. Mas você a ignora. Você negocia com a preguiça. Faz acordos com a
procrastinação. Aceita menos do que poderia entregar e depois se pergunta por que não avança. Não é falta de capacidade, é falta de padrão inegociável. Quem vence estabelece um nível que não depende do humor, não depende da motivação, não depende do aplauso, depende de decisão. A decisão de que ninguém vai trabalhar mais. A decisão de que cada treino será tratado como final. A decisão de que o esforço não será calculado, será máximo. Existe uma razão pela qual alguns se tornam referência e outros apenas lembrança. A referência construiu algo que o cansaço não destrói. Disciplina não é intensidade ocasional, é consistência brutal. É acordar quando não quer, é continuar quando dói, é estudar quando prefere distrair, é insistir quando parece invisível. A maioria das pessoas quer resultado, poucas querem processo, mas é no processo que você se transforma. Você quer viver a vida dos seus sonhos aos 40, aos 50, aos 60? Então precisa decidir quem será hoje. Cada dia que você entra nesse espaço, cada treino, cada estudo, cada reunião, cada repetição está moldando seu futuro. Não existe pausa na construção do destino. Ou você está avançando, ou está ficando para trás. Não existe meio termo competitivo. E se essa reflexão já está fazendo sentido para você, se essa verdade está despertando algo aí dentro, aproveita agora e deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se ainda não está inscrito, se inscreve no canal, porque aqui não é sobre entretenimento vazio, é sobre transformação real. Respira fundo, porque a conversa fica mais profunda agora. Você não pode ser prisioneiro das próprias preferências. Só porque você prefere fazer de um jeito, não significa que está funcionando. Se está perdendo, precisa ajustar. Autoavaliação é dolorosa, mas é necessária. Existe uma versão vencedora dentro de você e existe uma versão que sabota. Elas disputam todos os dias. Qual você alimenta? Quando a pressão aumenta, quem aparece? Quando os outros desaceleram, você acelera ou acompanha? O verdadeiro diferencial não está no primeiro quarto do jogo. Está nos últimos minutos. Está quando as pernas tremem, quando o corpo pede pausa, quando a mente quer fugir. É ali que a identidade é revelada. O campeão não encontra energia. Ele cria. Ele puxa algo de dentro que foi construído ao longo dos anos. E isso não acontece por acidente. Acontece porque alguém decidiu que o padrão não seria negociado. Você precisa parar de esperar sentir vontade. Você precisa parar de esperar o cenário perfeito. Você precisa parar de esperar reconhecimento. Você precisa agir como se cada dia fosse decisivo, porque pode ser. E se você continuar tratando oportunidades como garantidas, vai descobrir tarde demais que elas eram raras. Você não pode ter mais um ano de promessas, mais um ano de quando eu estiver pronto, mais um ano de ano que vem vai ser diferente. O tempo não espera pela sua preparação emocional, ele apenas passa e só os que executam acompanham o ritmo. Agora, a pergunta que precisa ecoar na sua mente é simples. Qual é o seu padrão? Qual é o seu nível mínimo e negociável? Porque é isso que define até onde você vai. Qual é o seu padrão quando ninguém está olhando? Qual é o seu padrão quando a única testemunha é a sua consciência? Porque é fácil manter postura quando existe plateia. É fácil falar de disciplina quando existe cobrança externa. O verdadeiro teste acontece quando você está sozinho diante da escolha, fazer o que precisa ser feito ou fazer o que dá vontade. Existe uma diferença brutal entre querer algo e estar disposto a pagar o preço por isso. Muita gente quer vencer. Pouca gente quer acordar antes do sol. Muita gente quer reconhecimento. Pouca gente quer repetir o básico até a exaustão. Muita gente quer destaque. Pouca gente quer responsabilidade. A verdade é que o topo cobra caro e ele não aceita parcelas emocionais. Ou você paga inteiro ou não entra. Você precisa entender uma coisa que muda tudo. Talento é comum. Disciplina extrema é rara. Competência é treinável. Convicção é construída. Convicção é quando você decide que não importa se está chovendo,
se está cansado, se está frustrado, se perdeu ontem, hoje você executa. Convicção é quando você faz mesmo sem sentir vontade. Comprometimento diz, eu vou quando der. Convicção diz, eu vou, não importa o que aconteça. Existe um abismo entre esses dois níveis, e a maioria das pessoas vive achando que está dando o máximo, quando na verdade está apenas confortável. Você quer saber por que alguns recebem a responsabilidade nos momentos decisivos? Porque já provaram diariamente que podem carregar peso. Ninguém entrega o momento final a quem treina pela metade. Ninguém confia o último arremesso a quem se distrai no treino. Ninguém passa a bola decisiva para quem não sustenta padrão quando ninguém está observando. Confiança se constrói na rotina. Você precisa se tornar inevitável. E inevitável não é sobre talento, é sobre consistência. É sobre dominar o básico tão profundamente que ele se torna automático. É sobre repetir tanto que o erro deixa de ser provável. É sobre construir uma reputação interna tão forte que você mesmo não aceita menos. Você quer ser lembrado como alguém que quase conseguiu, ou como alguém que dominou o momento? A oportunidade que está diante de você agora talvez nunca se repita, e você precisa tratar isso com seriedade absoluta, porque algumas portas só abrem uma vez, algumas chances não retornam, alguns ciclos não voltam, e você está vivendo um desses ciclos agora. Se você continuar esperando o momento ideal, ele vai passar. Se continuar esperando estar totalmente confiante, vai perder a janela. Confiança não antecede ação. Confiança nasce da ação. Você precisa agir antes de se sentir pronto. Precisa executar antes de se sentir preparado. Precisa assumir postura antes de sentir coragem. A coragem vem depois. Você quer dominar no palco? Então precisa dominar no silêncio. Quer performar quando as luzes acendem? Então precisa dominar quando o quarto está escuro. Disciplina não é acordar motivado. Disciplina é acordar decidido. Existe algo poderoso em assumir que ninguém vai trabalhar mais que você. Isso muda sua energia, muda sua postura, muda seu nível de exigência, porque quando você internaliza essa decisão, você para de competir com os outros e começa a competir com a sua melhor versão. E essa é a única competição que realmente importa. Você não precisa ser o mais talentoso da sala. Você precisa ser o mais competitivo. Precisa entrar em qualquer ambiente com a mentalidade de que vai entregar o máximo possível, independentemente do cenário, independentemente do reconhecimento, independentemente da recompensa imediata. Competitividade não é sobre destruir os outros, é sobre se recusar a ser medíocre, é sobre entrar para vencer em qualquer área da sua vida, relacionamentos, carreira, espiritualidade, saúde. Você não pode viver no modo mais ou menos esperando resultados extraordinários. Resultados extraordinários exigem postura extraordinária, e postura extraordinária nasce de padrão. Qual é o seu padrão quando está cansado? Qual é o seu padrão quando ninguém valida? Qual é o seu padrão quando falha? Porque falhar faz parte, mas repetir falha por falta de ajuste é escolha. Você não pode ser prisioneiro das próprias preferências. Se o que você prefere não está gerando vitória, então precisa mudar. Autocrítica dói, mas é libertadora. Você precisa olhar para si com honestidade brutal, não para se culpar, mas para ajustar. Existem dois lados dentro de você, o que quer vencer e o que quer conforto. Eles disputam todos os dias, toda vez que o despertador toca, toda vez que surge a oportunidade de estudar mais, toda vez que aparece a chance de se preparar melhor, toda vez que o cansaço pede pausa. Qual lado você alimenta? O lado vencedor exige sacrifício, o lado confortável exige desculpa, e desculpas são sedutoras. Elas parecem justificáveis, parecem razoáveis, mas, acumuladas ao longo do tempo, constroem fracasso. Você precisa se tornar implacável com suas próprias desculpas, implacável com a procrastinação, implacável com o depois eu faço, porque depois raramente chega. Existe algo que separa quem alcança grandeza
de quem apenas fala sobre ela. Execução sob pressão. Qualquer pessoa executa quando está confortável. Poucos executam quando estão sob tensão. E é sob tensão que o verdadeiro caráter aparece. Nos últimos minutos, nos últimos esforços, quando o corpo está exausto, quando a mente quer parar. É ali que o diferencial é construído. E não é construído naquele momento específico. É revelado. Foi construído muito antes. Nas madrugadas invisíveis, nos treinos extras, nas decisões silenciosas, na constância. Você quer ser confiável quando o jogo estiver no final? Então precisa ser confiável no treino. Quer ser forte quando a vida apertar? Então precisa fortalecer agora. Não espere a crise para desenvolver disciplina. Desenvolva disciplina antes da crise. Porque quando a crise chegar, e ela chega, você vai operar no nível do seu padrão, não no nível do seu desejo. Desejo é frágil, padrão é sólido, desejo varia, padrão sustenta. Você não pode viver baseado no que sente, precisa viver baseado no que decidiu. E decisão exige clareza, clareza sobre quem você quer ser, clareza sobre onde quer chegar, clareza sobre o que está disposto a sacrificar. Se essa mensagem está despertando algo dentro de você, se está gerando aquele desconforto produtivo, então faz algo agora. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma única mensagem muda uma trajetória inteira. E enquanto você faz isso, reafirma para si mesmo que está comprometido com crescimento real. Respira, porque agora a responsabilidade é sua. Você não pode continuar esperando que as circunstâncias mudem primeiro. Você precisa mudar primeiro. Não existe atalho, não existe fórmula mágica. Existe trabalho, existe repetição, existe padrão, existe decisão diária e existe convicção. Você precisa sair do nível de quem está apenas comprometido. Precisa entrar no nível de quem está convicto. Convicção não depende de humor. Convicção não depende de validação. Convicção não depende de facilidade. Convicção é inegociável. Quando você opera em convicção, você não pergunta se vai treinar. Você treina. Não pergunta se vai estudar. Você estuda. Não pergunta se vai executar. Você executa, porque já decidiu. E decisão elimina dúvida. Você quer mudar de vida? Então pare de agir como se tivesse tempo infinito. Pare de agir como se oportunidades fossem garantidas. Pare de agir como se amanhã fosse promessa. Você está vivendo agora. E o agora exige postura, exige intensidade, exige responsabilidade e exige ação. A pergunta final que ecoa é simples, mas poderosa. Você vai continuar falando sobre o que poderia ser ou vai começar a viver o que decidiu ser? Porque em algum momento você precisa parar de ensaiar a própria grandeza e começar a incorporá-la. Existe uma ilusão perigosa que prende muita gente. A ideia de que ainda há muito tempo, que dá para adiar mais um pouco, que dá para tentar mais sério no próximo mês, que o próximo ano será diferente apenas porque o calendário mudou. Mas o calendário não muda você. O que muda você é a decisão repetida. O que muda você é o padrão sustentado. O que muda você é a disciplina aplicada quando ninguém está cobrando. Você precisa entender algo profundo. O mundo não está contra você, mas ele também não vai esperar por você. Existem pessoas treinando enquanto você descansa. Existem pessoas estudando enquanto você se distrai. Existem pessoas repetindo enquanto você improvisa. Existem pessoas executando enquanto você planeja. E quando o momento chegar, não será sorte. Será preparação acumulada. A pergunta não é se você quer vencer. A pergunta é: você está disposto a ser diferente da maioria? Porque a maioria acorda tarde. A maioria para quando cansa. A maioria negocia consigo. A maioria trabalha até o limite do conforto. E depois se pergunta por que os resultados são medianos. Você não pode querer resultado de elite com comportamento comum. Você precisa desenvolver um nível de exigência que incomoda. Um nível de exigência que cansa. Um nível de exigência que faz os outros questionarem se você está exagerando. Mas exagero para quem vive na média é padrão para quem busca o topo. Você precisa se tornar alguém que domina o básico ao ponto de parecer obsessão. Obsessão saudável, obsessão produtiva, obsessão disciplinada. Existe uma diferença entre intensidade momentânea e consistência prolongada. Qualquer pessoa pode ter um dia incrível. Poucas conseguem manter um mês incrível. Raríssimas conseguem manter anos incríveis. E é nos anos que o legado é
construído. Você não constrói grandeza com explosões ocasionais. Você constrói grandeza com repetição inabalável. E repetição exige estrutura, exige rotina, exige organização. Você precisa criar um sistema que sustente sua evolução. Não dependa de motivação, dependa de rotina. Não dependa de inspiração, dependa de hábito. Porque quando o hábito assume o controle, o progresso deixa de ser emocional e passa a ser inevitável. Você já percebeu que os maiores resultados da sua vida vieram de períodos de foco extremo? Momentos em que você estava alinhado, momentos em que você sabia exatamente o que precisava fazer, momentos em que você não estava disperso. Distração é o inimigo silencioso do desempenho. Hoje, mais do que nunca, tudo compete pela sua atenção, mas atenção é recurso limitado. E se você entrega sua atenção para qualquer coisa, não sobra energia para o que realmente importa. Você precisa decidir que sua atenção será estratégica, que seu foco será protegido, que seu tempo será tratado como ativo precioso, porque tempo mal utilizado é vida desperdiçada e você não pode desperdiçar mais ciclos, você não pode desperdiçar mais oportunidades, você não pode desperdiçar mais versões suas. Existe uma versão sua que é disciplinada, organizada, focada e implacável. Essa versão não nasce por acidente. Ela nasce quando você começa a eliminar as pequenas concessões, pequenas distrações, pequenas desculpas, pequenos atrasos, pequenas mentiras internas. Tudo começa pequeno, mas se você não controla o pequeno, ele cresce. E quando você percebe, perdeu meses, talvez anos. Você precisa assumir responsabilidade radical. Não é culpa do cenário, não é culpa do mercado, não é culpa da equipe, não é culpa da família. É responsabilidade sua, responsabilidade pelo padrão, responsabilidade pela postura, responsabilidade pela execução. Quando você assume isso, algo muda internamente. Você para de esperar ajuda externa, você para de buscar validação, você começa a construir. E construir é silencioso. Construir não tem aplauso imediato, construir não tem reconhecimento instantâneo, mas construir gera resultado duradouro. Você precisa aceitar que o processo vai doer, vai exigir renúncia, vai exigir disciplina em dias em que você preferiria descansar. Mas dor temporária é melhor do que arrependimento permanente. Arrependimento pesa mais do que cansaço. Arrependimento ecoa mais alto do que esforço. Arrependimento visita você à noite. Esforço gera sono tranquilo. Você precisa decidir qual dos dois vai carregar, porque a vida vai cobrar de qualquer maneira. Ou cobra esforço agora, ou cobra arrependimento depois. E arrependimento não tem reembolso. Existe uma linha invisível que separa quem fala de quem faz, e essa linha é atravessada diariamente. Quando você decide estudar mais um pouco, quando você decide treinar mais uma série, quando você decide revisar novamente, quando você decide ajustar o que não está funcionando, a maioria para cedo demais, para quando já está bom. Mas campeão não trabalha até ficar bom, trabalha até ficar inquestionável. Existe um nível onde ninguém pode argumentar contra sua entrega, onde sua preparação fala por você, onde seu histórico te respalda. Esse nível é construído no detalhe, detalhe de postura, detalhe de organização, detalhe de execução, detalhe de revisão. Você não pode continuar sendo apenas bom. Bom é confortável, bom é comum, bom é substituível, grande é raro, grande é lembrado, grande é respeitado e grande exige sacrifício. Se você quer algo diferente, precisa agir diferente. Não apenas pensar diferente, não apenas falar diferente, agir diferente, diariamente, repetidamente, intensamente. E se até aqui essa mensagem está fazendo sentido, aproveita agora e confirma sua decisão. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque o que você está ouvindo aqui não é motivação superficial, é um padrão de vida. E deixa seu like para fortalecer essa mensagem e permitir que ela alcance mais pessoas comprometidas com crescimento real. Agora escuta com atenção. Você não pode ser seletivo com disciplina. Não pode ser disciplinado apenas naquilo que gosta. Disciplina é fazer principalmente o que você evita. É enfrentar o que você teme. É dominar o que você prefere ignorar. Tem algo na sua vida que você tem evitado. Um desafio, uma conversa, uma decisão, um projeto, uma responsabilidade. Você sabe exatamente qual é. E enquanto você foge disso, você mantém seu próprio limite. Você precisa parar de fugir. Precisa parar de contornar. Precisa enfrentar. Porque crescimento está do outro lado do desconforto.
E o desconforto não é inimigo, é indicador de expansão. Toda vez que você sente resistência, existe potencial ali, mas você precisa atravessar. Não existe crescimento dentro da zona segura. Não existe expansão dentro da repetição confortável. Existe evolução quando você ultrapassa seus próprios limites. Você já provou que consegue. Você já superou desafios antes. Você já enfrentou medo antes. Você já executou mesmo com insegurança. Então por que agora seria diferente? A única diferença é o nível. E níveis maiores exigem versões maiores de você. Você precisa se tornar essa versão. Não amanhã, hoje. Não quando for conveniente. Agora. Você precisa decidir que não será mais uma promessa desperdiçada. Que não será mais alguém que começou forte e terminou fraco. Que não será mais alguém que fala grande e age pequeno. Você precisa alinhar discurso com ação. Porque o mundo pode até se enganar com palavras. Mas resultados não se enganam. Resultados respondem apenas à execução. E execução responde apenas à disciplina. A disciplina que você pratica hoje está construindo o nível que você vai sustentar amanhã. Então a pergunta volta com ainda mais força. Qual é o seu padrão inegociável? Porque é isso que define até onde você vai. Não o seu talento, não a sua sorte, não o ambiente em que nasceu. É o padrão que você decide sustentar quando ninguém está aplaudindo. Você precisa parar de medir esforço com régua emocional. Hoje animado, então produz muito. Amanhã desmotivado, então produz pouco. Esse ciclo destrói qualquer projeto grandioso. Excelência não pode depender de humor. Excelência precisa ser identidade. Você não pode viver esperando sentir vontade para agir. Quem vence age mesmo quando não sente nada, mesmo quando está cansado, mesmo quando perdeu ontem, mesmo quando ninguém reconheceu, porque o padrão é maior do que o sentimento. Existe algo poderoso quando você entende que não está competindo contra outras pessoas. Você está competindo contra a sua versão relaxada, contra a sua versão dispersa, contra a sua versão que aceita já está bom. E essa versão é confortável, mas conforto prolongado gera arrependimento. Você precisa decidir que não será mais governado pelo mínimo. Não será mais alguém que faz o suficiente. Não será mais alguém que para quando dói. O topo exige mais do que o suficiente. Exige intensidade prolongada. Exige repetição disciplinada. Exige postura firme mesmo quando ninguém entende sua dedicação. Você quer ser tratado como alguém diferente? Então, haja como alguém diferente. Não espere respeito se sua entrega é comum. Não espere liderança se sua postura é instável. Não espere confiança se sua execução é irregular. Confiança se constrói no histórico. E histórico se constrói na repetição. Cada dia que você acorda e executa mesmo sem vontade, você está depositando confiança no seu futuro. Cada vez que você escolhe disciplina, em vez de distração, você está fortalecendo sua identidade. Identidade não é o que você diz que é o que você faz repetidamente. Você diz que é focado? Então sua rotina precisa provar isso. Você diz que quer vencer? Então sua disciplina precisa confirmar isso. Você diz que quer mudar de vida? Então suas decisões precisam apontar nessa direção. Você não pode continuar declarando grandeza e praticando mediocridade. Existe uma incoerência que bloqueia crescimento. Você precisa alinhar intenção com ação. E isso dói, porque significa abandonar desculpas antigas. Significa abrir mão de hábitos confortáveis. Significa admitir que você poderia estar fazendo mais. Mas admitir isso não é fraqueza, é maturidade, é crescimento, é liderança sobre si mesmo. Você precisa liderar a própria vida com firmeza. Não pode esperar que alguém venha te empurrar sempre. Em algum momento, a responsabilidade é completamente sua. E responsabilidade não é peso, é poder. Quando você entende que depende de você, algo muda. Você para de esperar circunstâncias perfeitas, para de reclamar do cenário, para de culpar terceiros. Você começa a construir independentemente do ambiente. É isso que diferencia quem cresce de quem apenas reclama. Os dois enfrentam dificuldades, mas apenas um escolhe agir. Existe um momento na vida em que você precisa parar de ser espectador da própria história, parar de assistir os outros avançando, parar de observar oportunidades passarem, parar de dizer um dia. Um dia não constrói legado. Hoje
hoje constrói sua reputação, hoje constrói sua disciplina, hoje constrói sua confiança, hoje constrói seu nível. Você precisa tratar cada dia como peça essencial do seu futuro. Por que é? Você não sabe quantas oportunidades ainda terá, não sabe quantas chances ainda aparecerão, não sabe quantas portas vão se abrir novamente. Então, trate a atual como se fosse única, porque pode ser. Existe uma mentalidade que separa quem performa sob pressão de quem trava. Essa mentalidade é construída muito antes da pressão chegar. É construída na rotina, na repetição, na insistência, na busca por melhoria constante. Você precisa desenvolver a capacidade de executar quando está desconfortável, quando está inseguro, quando está exausto, quando parece que não vai conseguir, porque nesses momentos a maioria para, e é exatamente ali que você precisa continuar. A diferença real está nos últimos minutos, nos últimos esforços, nos últimos detalhes, nos últimos ajustes, quando todos já estão cansados, quando todos já reduziram intensidade, quando todos já entregaram o bom o suficiente. Você ainda está executando. Essa é a mentalidade que constrói vitória. Não é sobre começar forte, é sobre terminar forte. Não é sobre impressionar no início, é sobre sustentar até o fim. Quantas vezes você começou empolgado e terminou disperso? Quantas vezes iniciou disciplinado e terminou relaxado? Quantas vezes prometeu intensidade e entregou metade? Você precisa quebrar esse ciclo, precisa se tornar alguém que termina o que começa, porque o mundo valoriza conclusão, valoriza execução, valoriza entrega final. Esforço sem finalização é desperdício de energia. Você precisa escrever isso internamente. Finalizar é obrigação. Finalizar projeto, finalizar treino, finalizar meta, finalizar ciclo, porque cada coisa inacabada rouba confiança, cada meta abandonada enfraquece sua identidade, e identidade fraca não sustenta grandes conquistas. Você precisa fortalecer sua relação com conclusão. Se começar, termina. Se decidir, executa. Se assumir, cumpre. Sem negociação, sem justificativa, sem drama, apenas execução. Você quer ser reconhecido como alguém confiável? Então torne-se previsível na disciplina, previsível no padrão, previsível na intensidade, não previsível na mediocridade, previsível na excelência. Quando alguém pensa em você, precisa pensar em entrega, precisa pensar em foco, precisa pensar em consistência. E isso não se constrói com discurso, se constrói com repetição diária. Existe algo poderoso em assumir que você não vai mais brincar com seu potencial, que não vai mais tratar seus sonhos como hobby, que não vai mais negociar com preguiça, que não vai mais aceitar menos do que sabe que pode entregar. Esse momento pode ser agora. Você pode decidir agora que acabou a fase de tentativa. Agora é fase de execução. E se essa mensagem está te confrontando, está despertando algo profundo, então salva esse vídeo, compartilha com alguém que precisa de um despertar e deixa seu like como compromisso público com sua própria mudança. Às vezes, um simples gesto reforça uma decisão interna. Respira, porque agora vem a parte mais importante. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser consistente. Perfeição é ilusão. Consistência é estratégia. Você vai errar, vai falhar, vai ajustar, mas não pode parar. Não pode retroceder para o conforto antigo. Não pode voltar para o padrão mediano, porque você já viu o que ele produz. Resultados comuns, vida comum, impacto comum. E você sabe que não nasceu para viver comum. Você sabe que existe mais. E se existe mais, você precisa agir como alguém que quer mais. Mais disciplina, mais foco, mais responsabilidade, mais intensidade. Porque o nível que você deseja exige versão mais forte de você. E essa versão não aparece sozinha. Ela é construída na repetição diária, na decisão diária, na postura diária. Então eu volto à pergunta que precisa ecoar na sua mente hoje. Você vai continuar esperando o momento certo ou vai transformar este momento no certo? Porque a verdade é que o momento perfeito não chega, ele é criado, ele é forjado na decisão que você toma quando tudo parece comum. Você acorda, olha para o dia e pensa que é apenas mais uma terça-feira qualquer. Mas não existe qualquer quando você tem um sonho grande. Não existe rotina neutra
quando você quer resultados extraordinários. Cada dia carrega peso, cada decisão carrega consequência, cada escolha carrega direção. Você está se movendo, sempre, mesmo quando acha que está parado, ou está avançando, ou está recuando, ou está fortalecendo sua identidade, ou está enfraquecendo. Não existe zona neutra na construção de uma vida relevante, e você precisa parar de tratar dias comuns como se fossem descartáveis. Os dias comuns constroem as vitórias extraordinárias. É fácil se motivar no dia da grande oportunidade. Difícil é manter disciplina na semana em que nada acontece. É fácil dar o máximo quando há pressão externa. Difícil é manter intensidade quando ninguém está cobrando. Mas é exatamente nesses períodos invisíveis que sua estrutura está sendo formada. Você precisa começar a respeitar o processo silencioso. Precisa aprender a valorizar o treino invisível. Precisa entender que as grandes performances são apenas reflexo de pequenas decisões repetidas. Você não acorda campeão em um dia. Você acorda campeão depois de milhares de dias fazendo o que precisava ser feito. E isso exige uma mentalidade que poucos desenvolvem. Uma mentalidade que não busca aplauso, não busca validação, não busca recompensa imediata. Busca evolução constante. Você precisa parar de romantizar resultado e começar a respeitar processo, porque resultado é consequência, processo é causa. Se o processo for fraco, o resultado será frágil. Se o processo for sólido, o resultado será consistente. Você quer estabilidade? Então construa rotina. Você quer confiança? Então construa repetição. Você quer autoridade? Então construa histórico. Nada substitui histórico. Você pode falar sobre seu potencial o quanto quiser, mas o que define sua credibilidade é o que você já fez repetidamente. Você precisa criar um padrão tão forte que, quando o momento decisivo chegar, não exista dúvida, nem para você, nem para os outros. Dúvida nasce da falta de preparação. Confiança nasce do acúmulo de execução. Você quer entrar em qualquer ambiente sabendo que está pronto? Então pare de se preparar apenas quando sente vontade. Prepare-se todos os dias, independentemente do humor, independentemente da energia, independentemente da agenda. Você precisa dominar o básico até ele se tornar automático. Porque quando a pressão aumenta, você não sobe ao nível do seu desejo, você cai ao nível do seu treinamento. E se seu treinamento foi mediano, sua resposta será mediana. Se seu treinamento foi intenso, sua resposta será intensa. É simples, mas não é fácil. Você precisa desenvolver resistência mental, resistência ao cansaço, resistência à distração, resistência à comparação, resistência ao medo. Comparação é outro veneno silencioso. Você olha para os outros e pensa que estão à frente, mas não conhece os bastidores, não conhece o processo, não conhece o sacrifício. E mesmo que estejam à frente, isso não muda sua responsabilidade. Você ainda precisa executar, você ainda precisa evoluir, você ainda precisa competir com sua melhor versão. O foco não é ultrapassar alguém, é ultrapassar quem você foi ontem. Se você fizer isso todos os dias, inevitavelmente vai ultrapassar muitos. Mas essa não pode ser sua obsessão. Sua obsessão precisa ser progresso, progresso real, progresso mensurável, progresso consistente. Você precisa se perguntar todos os dias: hoje fui melhor que ontem? Hoje executei no meu máximo possível? Hoje fiz algo que me aproximou da minha meta? Se a resposta for não, você ajusta, sem drama, sem desculpa, sem autopiedade. Apenas ajuste. A maturidade está na capacidade de corrigir rota rapidamente. Pessoas imaturas insistem no erro por orgulho. Pessoas disciplinadas ajustam por compromisso. Você precisa abandonar o ego que te impede de evoluir. Precisa abandonar a necessidade de estar sempre certo. Precisa abandonar a narrativa confortável que protege sua imagem. Porque crescimento exige humildade. Humildade para reconhecer falhas. Humildade para aprender. Humildade para recomeçar melhor. Mas humildade não significa fraqueza. Significa inteligência estratégica. Você não está aqui para provar que é perfeito. Está aqui para se tornar melhor. E isso exige confronto interno. Você precisa se olhar com honestidade brutal, não para se atacar, mas para se fortalecer. Existe algo dentro de você que sabe quando está entregando menos, sabe quando está enrolando, sabe quando está se escondendo atrás de desculpas sofisticadas. E essa consciência é sua aliada. Não ignore. Use-a. Use-a para elevar seu padrão. Você quer um futuro diferente?
diferente? Então precisa agir diferente. Não apenas pensar diferente, não apenas desejar diferente, agir diferente. Porque ação consistente cria identidade. E identidade forte cria resultado sustentável. Se você quer estabilidade emocional, construa disciplina. Se quer respeito, construa entrega. Se quer liderança, construa exemplo. Não existe liderança sem coerência. Não existe influência sem consistência. Não existe impacto sem execução. Você precisa se tornar alguém que inspira pelo comportamento, não apenas pelo discurso, porque discurso motiva por minutos. Comportamento inspira por anos. Você precisa decidir que será exemplo para si mesmo, que quando olhar para trás daqui a 10 anos, vai sentir orgulho, não vai lembrar de promessas quebradas, vai lembrar de decisões firmes, vai lembrar de noites difíceis superadas, vai lembrar de dias em que poderia ter parado, mas continuou. E isso constrói algo maior que sucesso. Constrói caráter. E caráter sustenta qualquer nível. Sem caráter, qualquer conquista é frágil. Com caráter, qualquer desafio é superável. Você não pode mais brincar com seu potencial. Não pode mais tratar seus objetivos como opção. Não pode mais agir como se ainda estivesse testando. É hora de assumir postura definitiva. Postura de quem decidiu. Postura de quem não volta atrás. Postura de quem executa mesmo quando ninguém está vendo. Você quer saber o que separa os realmente extraordinários? Eles não negociam com o próprio padrão. Eles não reduzem intensidade porque já estão bons. Eles não descansam na zona confortável. Eles continuam evoluindo porque sabem que estagnação é regressão. E você precisa desenvolver essa consciência. Se parar de crescer, começa a diminuir. Se parar de aprender, começa a ficar para trás. Se parar de ajustar, começa a repetir erro. Você precisa manter movimento constante, não frenético, mas constante. E constante exige clareza. Clareza sobre o que importa. Clareza sobre o que cortar. Clareza sobre o que priorizar. Nem tudo merece sua energia. Nem tudo merece sua atenção. Nem tudo merece sua resposta. Você precisa ser estratégico com seu foco, porque foco disperso gera resultado fraco. Foco concentrado gera avanço real. Decida hoje que seu foco será intencional, que sua rotina será alinhada, que sua disciplina será inegociável. E quando alguém perguntar por que você está tão intenso, tão focado, tão dedicado, você saberá a resposta. Porque você decidiu não desperdiçar sua vida. Porque você decidiu honrar seu potencial. Porque você decidiu que não será mais comum. E essa decisão muda tudo. Então eu volto à pergunta final deste momento. Você vai continuar dizendo que quer mais? Ou vai provar todos os dias que merece mais? Porque merecimento não é desejo. Merecimento é alinhamento entre intenção e ação. Você pode querer muito, pode visualizar, pode falar, pode até convencer os outros de que está determinado, mas no fim do dia, o que constrói o seu futuro é aquilo que você faz repetidamente quando ninguém está validando. Existe um momento na jornada em que você precisa parar de buscar motivação externa e começar a gerar energia interna. Motivação é volátil, disciplina é estável. Motivação depende do ambiente. Disciplina depende de decisão. Motivação aparece quando tudo está favorável. Disciplina aparece principalmente quando nada está. Você precisa entender que consistência é um diferencial competitivo. A maioria começa empolgada. A maioria faz grandes promessas. A maioria posta planos, metas, declarações. Mas poucos sustentam. Poucos repetem. Poucos continuam quando o entusiasmo inicial desaparece. E é exatamente aí que o espaço se abre. O espaço entre quem desiste e quem permanece. Você não precisa ser extraordinário hoje, precisa ser consistente hoje. Extraordinário é consequência acumulada. Consistência é causa. Se você executar no seu máximo possível todos os dias, o extraordinário se torna inevitável. Não existe mágica nisso. Existe matemática. Dias somados geram semanas. Semanas somadas geram meses. Meses somados geram anos. E anos somados geram legado. Você está construindo legado ou está apenas sobrevivendo aos dias? Sobrevivência é automática. Construção é intencional. E construção exige energia de
direcionada. Você precisa parar de viver no piloto automático, precisa sair do modo reativo, precisa assumir o controle das suas manhãs, das suas prioridades, da sua agenda. Quem controla o início do dia, controla a direção do dia. Se você acorda sem clareza, o mundo decide por você. Se você acorda com propósito, você decide pelo mundo. Existe algo poderoso em dominar suas primeiras horas, em levantar antes da distração, em iniciar antes da pressão, em agir antes da dúvida. Isso cria vantagem invisível. E vantagem invisível constrói confiança. Confiança não é gritar que é capaz. É saber internamente que você fez o trabalho. É saber que se preparou. É saber que treinou. É saber que revisou. É saber que repetiu. Quando você sabe disso, sua postura muda, sua voz muda, seu olhar muda, sua energia muda. E as pessoas sentem isso. Você precisa se tornar alguém que transmite segurança porque construiu segurança. Não alguém que tenta parecer forte sem estrutura. Estrutura vem de hábito. Hábito vem de repetição. Repetição vem de decisão. Tudo começa na decisão. E decisão exige coragem. Coragem de abandonar versões antigas. Coragem de cortar hábitos que sabotam. Coragem de dizer não para distrações. Coragem de dizer sim para esforço prolongado. Existe uma zona desconfortável que você precisa aprender a amar. A zona onde você está crescendo. A zona onde não está confortável, mas também não está perdido. A zona onde está sendo exigido. Se você sempre busca conforto, nunca expande limite. Se você sempre evita tensão, nunca fortalece resistência. Você precisa se acostumar a operar levemente desconfortável. Ali está a expansão. Ali está a evolução. Ali está a transformação. Você não pode mais romantizar facilidade. Facilidade não constrói profundidade. Facilidade não constrói maturidade. Facilidade não constrói força. Dificuldade constrói. Pressão constrói. Erro ajustado constrói. Você vai errar. Mas erro não é fracasso. Fracasso é repetir erro por falta de disciplina. Fracasso é abandonar meta por falta de persistência. Fracasso é escolher conforto quando sabe que precisa crescer. Você precisa desenvolver uma relação saudável com desconforto. Entender que ele é parte do processo, que ele é indicador de que está avançando, que ele é sinal de que está se aproximando de um novo nível. Você já passou por fases difíceis antes, já superou desafios que pareciam impossíveis, já enfrentou medo e avançou mesmo assim. Então por que agora seria diferente? Não é falta de capacidade, é falta de decisão firme. E decisão firme elimina ambiguidade, elimina talvez, elimina vamos ver, elimina quem sabe. Substitui por eu vou, substitui por está decidido, substitui por eu executo. Você precisa parar de negociar com seu objetivo. Não é opcional, não é temporário, não é tentativa, é compromisso absoluto. Quando você assume isso, algo muda na sua postura. Você para de pedir permissão, para de esperar validação, para de justificar intensidade. Você simplesmente faz. E quem faz consistentemente constrói autoridade. Autoridade não é título, é histórico. É reputação construída com entrega. Você quer ser referência naquilo que faz? Então, entregue acima da média constantemente. Não apenas quando é conveniente, não apenas quando está inspirado, constantemente. Você precisa desenvolver obsessão saudável por melhoria, revisar o que pode ser melhorado, ajustar detalhes, corrigir falhas, aprimorar técnica, buscar conhecimento, treinar mais um pouco, estudar mais um pouco, preparar mais um pouco, porque a diferença real muitas vezes está no detalhe que ninguém quer revisar. E enquanto muitos relaxam após uma pequena vitória, você continua evoluindo, porque vitória momentânea não garante permanência. Você precisa manter fome, fome de aprender, fome de crescer, fome de executar, fome de superar sua melhor versão. E essa fome não pode depender de circunstância. Precisa depender de propósito. Qual é o seu propósito? Por que você quer crescer? Por que quer vencer? Por que quer evoluir? Se sua resposta for superficial, sua disciplina será superficial. Mas se sua resposta for profunda, sua disciplina será sólida. Quando você conecta sua ação a algo maior que você, a intensidade aumenta, a responsabilidade aumenta, a entrega aumenta. Você precisa lembrar
lembrar constantemente do porquê, porque o porquê sustenta o como. Quando o processo fica pesado, o porquê te mantém firme. Quando a fadiga aparece, o porquê te impulsiona. Quando a dúvida surge, o porquê te fortalece. Você não pode mais agir como se estivesse apenas experimentando. Precisa agir como alguém que decidiu, como alguém que está construindo algo inegociável, como alguém que sabe que não terá infinitas oportunidades, porque não terá. O tempo é limitado, a energia é limitada, as chances são limitadas e você precisa tratar isso com respeito. Respeito pelo seu potencial, respeito pelo seu talento, respeito pela sua oportunidade. Você não pode continuar desperdiçando ciclos, não pode continuar adiando execução, não pode continuar brincando com disciplina. É hora de consolidar identidade. Identidade de alguém que finaliza, identidade de alguém que mantém padrão, identidade de alguém que cresce sob pressão. E quando essa identidade se torna natural, você deixa de depender de incentivo externo. Você se torna autossuficiente, autodisciplinado, autoconfiante, autoexigente. E isso é liberdade real. Liberdade não é fazer o que quer, é ter controle sobre o que precisa fazer. E quando você domina isso, você domina sua vida. Então, eu pergunto novamente, com ainda mais força, você vai continuar esperando sentir vontade ou vai agir como alguém que decidiu vencer, independentemente do sentimento? Porque sentimento muda, decisão permanece. Sentimento oscila, decisão sustenta. Você não pode mais ser governado por impulsos momentâneos. Precisa ser guiado por princípios sólidos. Princípios não negociam. Princípios não se adaptam ao conforto. Princípios mantêm direção mesmo quando o caminho parece difícil. Você precisa construir uma vida baseada em princípios, não em emoções. Emoções são importantes, mas não podem ser seu comando central. Se você acorda triste, trabalha mesmo assim. Se acorda cansado, executa mesmo assim. Se acorda inseguro, prepara-se ainda mais. Porque quem depende do estado emocional para agir, nunca atinge constância. E constância é o que constrói excelência. Existe algo que você precisa entender profundamente. O mundo recompensa quem resolve problemas. Não quem reclama, não quem explica, não quem justifica, quem resolve. Você quer crescer? Torne-se solucionador. Diante de um desafio, não pergunte por que isso está acontecendo comigo. Pergunte como eu resolvo isso. Essa mudança de mentalidade transforma completamente sua postura. Você sai da posição de vítima e entra na posição de protagonista. E protagonista assume responsabilidade. Protagonista não terceiriza culpa. Protagonista não espera resgate. Protagonista age. Você precisa decidir que será protagonista da sua história. Não personagem secundário. Não figurante. Não espectador. Protagonista. Isso exige coragem, porque protagonismo traz peso, traz cobrança, traz exposição, mas também traz crescimento. Você não pode continuar jogando abaixo do seu potencial. Não pode continuar entrando em ambientes e entregando metade. Não pode continuar iniciando projetos e abandonando no meio. Você precisa desenvolver uma mentalidade de conclusão inegociável. Se começou, termina. Se prometeu, cumpre. Se assumiu, entrega. Sem drama, sem autopiedade, sem narrativa confortável. Entrega. Essa postura muda sua reputação. E reputação constrói oportunidades. As pessoas começam a confiar, começam a indicar, começam a apoiar. Mas isso não acontece por discurso. Acontece por histórico. Você constrói histórico quando executa consistentemente. E execução consistente nasce de disciplina diária. Disciplina diária nasce de padrão. Padrão nasce de decisão. Tudo começa na decisão que você toma hoje. Hoje você pode decidir elevar o nível. Hoje você pode decidir eliminar distrações. Hoje você pode decidir revisar metas. Hoje você pode decidir agir com mais intensidade. Hoje. Não na próxima semana. Não no próximo mês. Não no próximo ano. Hoje. Porque amanhã é consequência do hoje. Se você adia hoje, compromete amanhã. Se você executa hoje, fortalece amanhã. Você precisa parar de viver como se estivesse ensaiando. Você não está ensaiando, está vivendo. Cada dia é real. Cada oportunidade é real. Cada escolha é real. E o tempo
tempo não retrocede. Você não pode voltar e recuperar o que foi desperdiçado, mas pode decidir que a partir de agora não desperdiça mais. Essa decisão é libertadora, porque elimina arrependimento futuro. Você começa a viver com intensidade consciente, começa a tratar seu potencial com respeito, começa a tratar sua meta como prioridade. Você precisa elevar sua autoexigência, não para se punir, mas para se desenvolver. Autoexigência saudável constrói grandeza. Autoindulgência constante constrói mediocridade. Você precisa ser exigente consigo. Não cruel, mas firme. Não agressivo, mas determinado. Existe uma diferença entre se cobrar por evolução e se atacar por erro. Erro é aprendizado, mas repetição de erro por comodismo é escolha. Você precisa escolher evolução, escolher crescimento, escolher desconforto produtivo, porque cada nível exige uma versão mais forte de você. Você quer mais responsabilidade? Então, desenvolva mais maturidade. Quer mais reconhecimento? Então, entregue mais consistência. Quer mais oportunidade? Então, construa mais competência. Nada vem antes da construção. Você constrói primeiro. O resultado aparece depois. Muita gente quer inverter essa ordem. Quer reconhecimento antes de competência. Quer oportunidade antes de preparo. Quer visibilidade antes de estrutura. Mas isso não sustenta. Você precisa estar pronto antes da porta abrir, porque quando ela abrir, não haverá tempo para se preparar. O momento decisivo não avisa, ele simplesmente chega. E você precisa estar pronto. Pronto mentalmente, pronto emocionalmente, pronto tecnicamente, pronto disciplinarmente. Você não pode depender da sorte, dependa do preparo. Sorte favorece quem está pronto. E preparo é repetição invisível. Repetição invisível constrói confiança interna. Confiança interna muda postura externa. Postura externa muda percepção. Percepção gera oportunidade. Mas tudo começa invisível. Você precisa aprender a amar o invisível. O treino que ninguém vê. O estudo que ninguém comenta. A preparação que ninguém elogia. Porque é ali que você se diferencia. E quando os outros perceberem sua evolução, parecerá repentino. Mas você saberá que foi acumulado. Acumulado dia após dia. Decisão após decisão. Execução após execução. Você precisa desenvolver resistência para continuar quando o entusiasmo desaparecer. Porque entusiasmo é inicial. Compromisso é contínuo. Você já começou muitas coisas com entusiasmo. Agora, precisa sustentar com compromisso. Compromisso é permanecer quando a novidade acaba, quando a empolgação diminui, quando o resultado demora. É ali que muitos abandonam e é ali que você precisa continuar, porque continuidade constrói vantagem. Vantagem constrói diferenciação. Diferenciação constrói autoridade. Autoridade constrói influência. E influência amplia impacto. Você quer impacto real? Então precisa disciplina real, precisa foco real, precisa execução real, sem fantasia, sem ilusão, sem romantização. Apenas trabalho consistente. E enquanto muitos reclamam que o caminho é difícil, você entende que a dificuldade é filtro. Filtra quem quer superficialmente de quem quer profundamente. Filtra curiosos de comprometidos. Filtra interessados de convictos. Você precisa se tornar convicto. Convicção não permite desistência fácil. Convicção não permite meia entrega. Convicção não permite padrão baixo. Convicção mantém intensidade mesmo quando ninguém está assistindo. E quando você opera em convicção, sua vida muda, sua energia muda, seu foco muda, sua postura muda. Você não se distrai com facilidade, não se abala com pequenas críticas, não se desvia com obstáculos menores. Você mantém direção. E direção sustentada constrói destino. Então eu encerro este momento com uma pergunta definitiva. Se ninguém mais acreditar, se ninguém mais apoiar, se ninguém mais validar, você ainda assim vai executar? Porque é nesse ponto que tudo se define. Quando o apoio diminui, quando os aplausos cessam, quando as mensagens param, quando ninguém pergunta como está indo, é ali que o verdadeiro compromisso é revelado. Se você precisa de plateia para performar, você não está preparado para sustentar grandeza. Grandeza é construída no silêncio. É construída quando ninguém está assistindo. É construída quando você está sozinho com sua decisão. Existe um nível de maturidade onde você não precisa mais que alguém te empurre. Você empurra a si mesmo. Você cobra a si mesmo. Você direciona a si mesmo. Esse é o nível onde disciplina deixa de ser esforço
e vira identidade. Você não pergunta mais, será que eu deveria? Você simplesmente faz, porque já decidiu quem quer ser. Você precisa chegar nesse ponto, no ponto em que sua palavra para si mesmo vale mais que qualquer incentivo externo, no ponto em que sua rotina não depende do clima, no ponto em que sua execução não depende da opinião alheia, porque opinião muda, crítica aparece, comparações surgem, mas seu padrão precisa permanecer. Você não pode mais ser influenciado por distrações externas, precisa ser guiado por convicção interna. Convicção é silenciosa, não precisa se provar, não precisa anunciar, ela apenas executa. Você precisa desenvolver essa força interna, a força de continuar mesmo quando ninguém entende sua intensidade, mesmo quando dizem que você está exagerando, mesmo quando questionam sua dedicação. Você sabe onde quer chegar, e quem sabe onde quer chegar não negocia esforço, não negocia foco, não negocia disciplina. Você precisa blindar sua mente, blindar contra distração, blindar contra comparação, blindar contra crítica destrutiva, blindar contra sua própria tendência de acomodação, porque a acomodação é traiçoeira. Ela começa pequena, um dia sem executar, um ajuste relaxado aqui, uma justificativa ali. E quando você percebe, o padrão caiu. Você precisa vigiar seu padrão diariamente, como se estivesse protegendo algo precioso, porque está. Você está protegendo seu futuro, você está protegendo seu potencial, você está protegendo sua oportunidade. Você não pode permitir que dias desleixados se tornem semanas improdutivas. Não pode permitir que semanas improdutivas se tornem meses de estagnação. Não pode permitir que meses de estagnação se tornem anos de arrependimento. O tempo passa independentemente da sua disciplina, mas os resultados não. Resultados acompanham execução. Você precisa decidir que não viverá no modo automático, que cada dia terá intenção, que cada semana terá direção, que cada mês terá progresso. Progresso não precisa ser explosivo, precisa ser constante. Pequenos avanços diários acumulam grande transformação, mas isso exige paciência, e paciência exige confiança no processo. Você precisa confiar que se continuar executando, mesmo sem resultado imediato, o resultado virá. Por que virá? Mas só para quem permanece, só para quem insiste, só para quem ajusta sem abandonar. Você não pode abandonar, pode ajustar, pode recalcular, pode melhorar, mas não pode abandonar. Abandono é ruptura de identidade. Persistência é consolidação de identidade. Você precisa consolidar a identidade de alguém que termina o que começa, alguém que mantém padrão mesmo sob pressão, alguém que cresce mesmo sob crítica, alguém que avança mesmo sob dúvida. Essa identidade é construída agora, neste exato momento, na decisão que você toma ao terminar de ouvir isso. Você pode fechar este vídeo e voltar para o padrão antigo, ou pode fechar este vídeo e agir diferente. Pode revisar sua rotina, pode reorganizar prioridades, pode eliminar distrações, pode intensificar sua execução. Essa escolha é sua. Ninguém pode fazê-la por você e ninguém pode impedir você de fazê-la. Existe poder nisso. Você não depende de autorização, não depende de condição perfeita, não depende de cenário ideal, depende de decisão. E decisão não é sentimento, é compromisso. Você pode estar cansado agora, pode estar inseguro, pode estar com medo, mas ainda assim pode decidir agir, porque decisão é racional, é consciente, é estratégica. Você precisa parar de romantizar espera. Esperar o momento certo, esperar a motivação certa, esperar o reconhecimento certo. Nada disso constrói grandeza. Ação constrói, execução constrói, persistência constrói. E enquanto muitos falam sobre mudança, poucos mudam. Enquanto muitos falam sobre disciplina, poucos praticam. Enquanto muitos falam sobre foco, poucos mantêm. Você precisa se tornar exceção. Precisa se tornar aquele que faz, aquele que entrega, aquele que finaliza. E quando fizer isso por tempo suficiente, algo muda definitivamente. Você deixa de lutar contra si mesmo. Você deixa de duvidar da própria capacidade. Você deixa de negociar com a própria meta. Você se torna estável, forte, confiável, e isso é o que sustenta qualquer vitória. Então agora eu deixo uma última reflexão, não como motivação passageira, mas como compromisso permanente. Daqui a 1 ano,
Quando olhar para trás, você vai agradecer pelas decisões que começou a tomar hoje, ou vai lamentar por ter adiado mais uma vez. A resposta começa agora. A resposta começa na próxima ação. A resposta começa na sua decisão. Não na próxima segunda-feira. Não no próximo mês. Não quando tudo estiver alinhado. Agora. Existe um ponto na vida em que você precisa parar de consumir inspiração e começar a produzir resultado. Inspirar-se é fácil. Executar é raro. Você pode ouvir discursos, assistir vídeos, anotar frases impactantes, mas se não transformar isso em ação concreta, nada muda. A transformação real acontece quando você fecha o vídeo e faz algo diferente. Quando você levanta e executa. Quando você elimina uma distração. Quando você ajusta uma rotina. Quando você cumpre aquilo que estava adiando. Porque mudança não é emoção, é prática. Você precisa se perguntar com brutal honestidade: quantas vezes já prometeu que seria diferente? Quantas vezes disse que agora ia levar a sério? Quantas vezes começou forte e terminou fraco? Esse padrão precisa acabar aqui. Você não pode continuar vivendo ciclos de empolgação e abandono. Precisa viver ciclos de decisão e conclusão. O que constrói confiança interna é cumprir sua própria palavra. Toda vez que você promete e não cumpre, enfraquece sua identidade. Toda vez que promete e cumpre, fortalece sua identidade. Sua relação consigo mesmo é a base de tudo. Se você não confia na própria disciplina, como espera que outros confiem? Se você não sustenta padrão sozinho, como espera sustentar sob pressão? Você precisa reconstruir essa confiança se ela foi quebrada. E isso começa com pequenas vitórias diárias. Pequenas, mas consistentes. Não subestime o poder do pequeno feito repetidamente. Pequenas escolhas moldam grandes destinos. Você não acorda um dia disciplinado. Você se torna disciplinado através de repetição consciente. Você não acorda um dia confiante. Você constrói confiança através de entrega acumulada. Você não acorda um dia extraordinário. Você constrói extraordinário através de consistência comum. E essa é a parte que poucos querem aceitar. Grandeza não é glamour, é repetição. É acordar cedo quando não quer. É estudar quando preferia descansar. É treinar quando ninguém está vendo. É revisar quando já está bom o suficiente. Você precisa aprender a fazer o que precisa ser feito, especialmente quando não quer. Esse é o verdadeiro teste. Qualquer pessoa executa quando está animada. Poucas executam quando estão cansadas. Qualquer pessoa mantém foco quando está sendo observada. Poucas mantêm quando estão sozinhas. Qualquer pessoa começa. Poucas terminam. Você precisa se tornar parte desse grupo raro. O grupo que termina. O grupo que sustenta. O grupo que evolui continuamente. Não importa sua área. Não importa seu contexto. O princípio é o mesmo. Padrão elevado. Execução consistente. Responsabilidade total. Você precisa assumir controle total da sua trajetória. Parar de depender de validação externa. Parar de esperar incentivo constante. Parar de justificar baixa performance. Existe algo dentro de você que já sabe o que precisa ser feito. Você sabe. Você sabe qual hábito precisa cortar. Você sabe qual projeto precisa finalizar. Você sabe qual decisão está adiando. Você sabe qual conversa precisa ter. Você sabe. Então pare de fingir que não sabe. Pare de esconder de si mesmo. Pare de empurrar para depois. Enfrente. Resolva. Execute. Porque cada problema adiado cresce. Cada decisão evitada pesa. Cada meta negligenciada enfraquece sua confiança. Mas cada ação executada fortalece sua identidade. Você precisa fortalecer sua identidade diariamente. Identidade de alguém que não foge, que não procrastina, que não negocia com preguiça, que não espera a condição perfeita. Você precisa agir mesmo quando não sente segurança total. Segurança total raramente aparece antes da ação. Ela aparece depois. Quando você executa, aprende. Quando aprende, melhora. Quando melhora, ganha confiança. Mas o primeiro passo exige coragem. Coragem de agir sem garantia. Coragem de tentar sem certeza. Coragem de continuar mesmo sem aplauso. E isso é maturidade. Você não pode mais viver esperando reconhecimento. Reconhecimento é consequência. Entrega é causa. Foque na causa.
Foque na execução, foque na disciplina e deixe o reconhecimento vir como resultado. Você quer saber o que realmente constrói respeito? Coerência. Quando seu discurso combina com sua prática, quando sua promessa combina com sua ação, quando sua meta combina com sua rotina. Essa coerência gera confiança interna e externa. E confiança abre portas, mas portas só se mantêm abertas se houver competência. Então, construa competência, construa preparo, construa profundidade, não apenas aparência. Você precisa ser profundo, profundo no conhecimento, profundo na técnica, profundo na disciplina, porque superficialidade não sustenta sucesso. Ela impressiona no início, mas falha sob pressão. Você precisa ser sólido, sólido sob crítica, sólido sob cansaço, sólido sob desafio, sólido sob dúvida. E solidez vem de repetição consistente. Você precisa criar uma rotina que proteja seu foco, que organize sua energia, que direcione sua intensidade. Sem estrutura, você dispersa. Sem planejamento, você reage. Sem clareza, você se perde. Crie clareza. Defina prioridades. Elimine excesso. Simplifique e execute. Não precisa complicar. Precisa executar. Você não precisa de mais ideias. Precisa de mais ação. Não precisa de mais motivação. Precisa de mais disciplina. Não precisa de mais tempo. Precisa usar melhor o tempo que já tem. O tempo é democrático. Todos recebem as mesmas horas. O que diferencia é como utilizam. Você pode usar para distração ou para construção. Pode usar para desculpa ou para progresso. Pode usar para comparação ou para evolução. A escolha é diária e acumulada. Você precisa decidir que seu tempo será investimento, não desperdício, que sua energia será direcionada, não dispersa, que sua mente será treinada, não dominada por impulso. E quando você sustenta isso por tempo suficiente, algo poderoso acontece. Você deixa de correr atrás de oportunidade. Oportunidade começa a procurar você, porque seu padrão chama a atenção. Sua consistência gera confiança, sua entrega gera reconhecimento, mas tudo começa invisível. Tudo começa na decisão de hoje. Então agora, antes de terminar, faça um compromisso silencioso consigo. Não com ninguém. Não para postar. Não para anunciar. Mas para cumprir. Escolha algo que vem adiando. Escolha algo que sabe que precisa fazer. E execute ainda hoje. Sem dramatizar. Sem esperar clima ideal. Sem esperar aplauso. Execute. E amanhã, faça novamente. E depois de amanhã. E depois. Até que disciplina deixe de ser esforço e vire identidade. Porque no fim, não é sobre ser melhor que alguém. É sobre ser melhor que sua versão relaxada. E essa batalha acontece todos os dias. A pergunta final não é se você consegue, é se você vai sustentar. Porque começar nunca foi o seu maior problema. Você já começou antes, já teve fases intensas, já teve momentos de foco absoluto, já teve períodos em que parecia imparável. O desafio nunca foi iniciar. O desafio sempre foi manter. Manter quando o entusiasmo diminui. Manter quando o resultado demora. Manter quando o reconhecimento não vem. Manter quando a rotina pesa. É aqui que a maioria falha. Não por incapacidade, mas por inconsistência. Você precisa entender que a constância é mais poderosa do que a intensidade esporádica. Uma explosão de esforço não compensa semanas de dispersão. Um dia perfeito não corrige uma semana negligente. Você precisa construir estabilidade. E estabilidade exige sistema. Sistema de rotina. Sistema de prioridade. Sistema de revisão. Sistema de responsabilidade. Sem sistema, você depende do humor. Com sistema, você depende da estrutura. E estrutura sustenta crescimento. Você não pode continuar vivendo na improvisação. Improviso pode funcionar uma vez, mas não sustenta a longo prazo. Você precisa planejar, definir metas claras, dividir em ações diárias, revisar constantemente, ajustar rapidamente. Quem cresce não apenas executa, avalia, corrige, melhora. Você precisa aprender a se autoavaliar sem se sabotar. Perguntar com sinceridade: onde posso melhorar? O que está me atrasando? O que preciso cortar? O que preciso intensificar? Sem ego, sem desculpa, sem autoproteção, somente verdade. A verdade constrói. A mentira confortável paralisa. Você precisa escolher desconforto produtivo. Precisa aceitar que crescimento dói, mas dor controlada gera força. Estagnação gera frustração. Você já sentiu aquela sensação de saber que poderia estar fazendo mais? Aquela inquietação interna? Aquilo não é culpa.
culpa, é consciência, é seu potencial chamando você, é sua versão mais forte dizendo que está na hora de subir de nível. Não ignore isso, não silencie isso com distração, não abafe isso com entretenimento excessivo. Em frente, porque essa voz é sinal de que você ainda tem margem de crescimento, e margem de crescimento é oportunidade. Você precisa transformar inquietação em ação, transformar frustração em ajuste, transformar desejo em disciplina. Sem ação, desejo vira arrependimento. Sem disciplina, meta vira fantasia. Você precisa parar de tratar seus sonhos como hobby. Sonho tratado como hobby gera resultado amador. Sonho tratado como missão gera transformação. Missão exige compromisso. Missão exige intensidade. Missão exige foco. Qual é a sua missão? Você precisa ter clareza, porque clareza direciona energia. Sem clareza, você se dispersa. Com clareza, você concentra. Concentração gera profundidade. Profundidade gera excelência. Excelência gera respeito. Respeito gera oportunidade. Mas tudo começa na clareza. Você não pode mais agir aleatoriamente. Precisa agir estrategicamente. Precisa saber o que está construindo e por que está construindo. Quando você sabe por que está construindo, o esforço ganha sentido. E esforço com sentido é sustentável. Você precisa sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção. Sobrevivência reage, construção planeja, sobrevivência improvisa, construção estrutura, sobrevivência espera, construção age. Você quer sobreviver ou construir? Se quer construir, precisa elevar o padrão imediatamente. Precisa parar de aceitar mínimo. Precisa parar de entregar meia performance. Precisa parar de negociar foco. O mundo já está cheio de pessoas medianas. Você não precisa ser mais uma. Você pode ser exceção. Mas exceção não nasce por acaso. Exceção nasce por decisão diária. Você precisa decidir que vai fazer o que muitos não fazem. Treinar quando muitos descansam. Estudar quando muitos distraem. Revisar quando muitos relaxam. Finalizar quando muitos abandonam. Esse é o preço. E esse preço não é pago uma vez. É pago diariamente. Você não paga com dinheiro. Paga com disciplina. Paga com foco. Paga com tempo bem utilizado. E quem paga esse preço por tempo suficiente, colhe algo raro. Confiança sólida. Autoridade natural. Respeito genuíno. E mais importante, orgulho próprio. Nada substitui a sensação de saber que você deu o seu máximo. Nada substitui a tranquilidade de dormir sabendo que executou. Nada substitui a consciência de que não deixou potencial parado. Você precisa viver de forma que, quando olhar para trás, não veja ciclos desperdiçados. Que veja evolução, que veja progresso, que veja maturidade. Você não controla tudo, mas controla sua entrega. Controla seu esforço, controla sua disciplina, e isso é suficiente. Você não precisa garantia de resultado para agir. Precisa convicção suficiente para continuar. Convicção é construída quando você decide que não volta atrás, que não desce o nível, que não aceita menos do que pode ser. Você já viu o que acontece quando relaxa? Já viu o que acontece quando procrastina? Já viu o que acontece quando adia? Agora experimente o oposto. Experimente disciplina contínua. Experimente foco prolongado. Experimente execução diária e observe a transformação. Não será instantânea, mas será inevitável. Você precisa confiar na inevitabilidade do esforço acumulado. Se plantar disciplina hoje, colherá resultado amanhã. Se plantar constância hoje, colherá estabilidade amanhã. Se plantar foco hoje, colherá oportunidade amanhã. Mas precisa plantar. E plantar exige ação imediata. Não espere cenário perfeito. Comece com o que tem. Onde está? Com os recursos disponíveis. Pequenos passos ainda são passos. E passos consistentes levam longe. Você não precisa dar salto gigante. Precisa dar passo diário. E manter. E repetir. E sustentar. Até que o que antes parecia difícil se torne natural. Até que disciplina vire parte de quem você é. Até que execução seja automática. Até que padrão elevado seja normal. E quando isso acontecer, você não precisará mais se forçar. Você apenas será alguém disciplinado, alguém focado, alguém confiável, alguém que sustenta. E isso muda tudo. Então, antes de encerrar este fluxo, reflita com profundidade. Se continuar exatamente como está, onde estará daqui a 5 anos? E se elevar seu padrão a partir de hoje, onde poderá estar? A diferença entre essas duas realidades começa agora, na sua próxima decisão.
Não na grande virada, não na oportunidade extraordinária, não no momento épico. Na próxima decisão simples, levantar ou adiar, executar ou procrastinar, focar ou dispersar, concluir ou abandonar. É sempre no simples que o destino é moldado. Você precisa parar de esperar transformações dramáticas e começar a respeitar transformações graduais, porque é o gradual que constrói o permanente. Mudanças radicais feitas por impulso raramente sustentam. Mudanças pequenas feitas com consistência transformam identidade. Você não precisa reinventar sua vida inteira hoje. Precisa ajustar um comportamento hoje e manter. Precisa corrigir uma falha hoje e repetir. Precisa fortalecer um hábito hoje e consolidar. Essa é a matemática invisível do crescimento. Pequenas ações, multiplicadas por disciplina, geram impacto exponencial. Mas você precisa ter paciência para ver esse impacto acontecer. Você vive em um tempo que recompensa velocidade, mas crescimento real recompensa profundidade. Velocidade pode impressionar, profundidade sustenta. Você pode até crescer rápido, mas se não for profundo, cai rápido. Você precisa construir raiz antes de construir altura. Raiz é disciplina, raiz é caráter, raiz é padrão, raiz é compromisso. Sem raiz, qualquer vento forte derruba. Com raiz, você permanece. Permanece sob crítica, permanece sob pressão, permanece sob desafio, permanece sob atraso de resultado. E permanecer é raro. A maioria começa. Poucos permanecem. A maioria tenta. Poucos sustentam, a maioria fala, poucos entregam. Você precisa se tornar parte dos poucos, e isso exige escolha consciente todos os dias. Você precisa desenvolver mentalidade de longo prazo, não agir apenas para sentir recompensa imediata, mas agir para construir algo que dure, algo que sobreviva ao tempo, algo que gere impacto real. Impacto real não nasce de explosão momentânea, nasce de consistência acumulada. Você precisa se perguntar: estou construindo algo que dure? Ou estou apenas reagindo ao momento? Reatividade consome energia. Construção direciona energia. Reatividade cria estresse. Construção cria propósito. Você precisa sair do modo reativo, definir suas prioridades, blindar seu foco, proteger sua rotina. Porque se você não controlar sua agenda, alguém controlará. Se você não definir seu padrão, o ambiente definirá. E o ambiente raramente exige excelência. Ele aceita o mínimo. Você não pode aceitar o mínimo, não pode se conformar com o mediano, porque você já viu o que o mediano produz. Vida comum, resultado comum, impacto comum, e você sabe que pode mais. Mas potencial sem execução é frustração. Você precisa honrar seu potencial com disciplina, honrar sua oportunidade com ação, honrar sua meta com consistência. Não espere sentir orgulho para agir. Haja para sentir orgulho. Não espere confiança para começar. Comece para ganhar confiança. Não espere clareza perfeita para decidir. Decida para ganhar clareza. Muita gente trava esperando certeza absoluta, mas certeza absoluta raramente existe. Existe probabilidade construída pelo preparo. Quanto mais você se prepara, mais seguro se torna. Quanto mais executa, mais competente se torna. Quanto mais competente, mais confiante. É um ciclo positivo, mas ele só começa com ação. Você precisa interromper o ciclo negativo, o ciclo da procrastinação, da dúvida excessiva, da comparação constante, da distração frequente. Substitua por ciclo construtivo. Ação, revisão, ajuste, repetição. Ação, revisão, ajuste, repetição. Esse é o ritmo do crescimento. Não é glamuroso, não é dramático, mas é poderoso. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser comprometido com melhoria contínua. Se hoje fizer 1% melhor que ontem, já está avançando. Mas precisa repetir amanhã, e depois, até que esse 1% acumulado transforme completamente seu nível. Não subestime o poder do acumulado. Grandes resultados raramente vêm de uma única decisão, vêm de centenas de decisões corretas sustentadas. Você precisa decidir que será consistente nas decisões corretas, mesmo quando ninguém estiver cobrando, mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo quando ninguém estiver aplaudindo. Porque no final, não é sobre aplauso, é sobre consciência. Consciência tranquila de que fez o que precisava, de que não deixou para depois, de que não sabotou sua própria evolução. Você precisa
precisa viver de forma que seu eu futuro agradeça, não de forma que seu eu futuro se arrependa. Imagine você daqui a 5 anos. O que essa versão diria sobre suas decisões de hoje? Diria que você foi disciplinado? Que você foi corajoso? Que você foi consistente? Ou diria que você adiou mais uma vez? Essa resposta depende apenas de você e depende do que você faz após ouvir isso. Você pode sentir impacto agora, mas se não transformar em ação, será apenas mais um momento. Não deixe ser apenas mais um momento. Transforme em marco. Marco de decisão, marco de postura, marco de mudança real. Não precisa anunciar, não precisa publicar, não precisa provar para ninguém. Precisa cumprir para você. Precisa agir quando fechar este vídeo. Precisa executar hoje. Precisa dar o primeiro passo imediatamente e depois repetir amanhã. E depois repetir novamente, até que o novo padrão substitua o antigo. Até que disciplina substitua procrastinação. Até que foco substitua dispersão. Até que execução substitua intenção. E quando isso acontecer, você não precisará mais de discursos. Você se tornará o próprio exemplo. E exemplo inspira mais que palavras. Agora, antes de encerrar, reflita profundamente. Se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará recebendo o que sempre recebeu. Mas, se decidir agir diferente a partir deste momento, seu futuro será diferente. A decisão está em suas mãos. O próximo passo é seu e o tempo já começou a contar.